Boa noite. Boa noite, tudo bom com vocês? Tudo bom? Professor, e a prova, hein? Já está pronta? Vamos já conversar sobre ela. Professor, você ainda não colocou na plataforma a última aula, né? Que eu fui olhar hoje, que eu assisti de novo para fazer umas anotações e eu não achei. Não coloquei. Peço até desculpas, ainda não coloquei essa aula lá. Eu tive um pequeno probleminha na hora de fazer o lançamento. Professor, tá baixo o seu áudio. Tá baixo? Agora melhorou. Ah, tá. Eu acho que é porque às vezes eu começo a falar um pouquinho mais baixo, mas aí agora tá ok, né? Sim. Então, ótimo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui mais. Cadê o pessoal? Mandei mensagem lá, falta entrarem, né? Só tem Raquel e Cá. Eu e a Raquel estamos campeãs para entrar nas aulas, por primeiro. Ai, meu Deus do céu, mas tá certo. Errado É a não única está. coisa que eu chego primeiro. Boa noite, professor. Erradas vocês não estão, de nenhuma forma. Boa noite, professor. Muita satisfação em revê-lo. Eu não assisti às suas últimas aulas. Eu estou em missão pelo meu órgão. Estou viajando direto. E aí, Cortou, Raquel. Boa noite, professor. Boa noite, Joaquim. Raquel, eu não estou te ouvindo. eu falei, é para minha internet, professor, abençoada. É que eu falei que eu estou muito feliz em voltar a assistir a... Eu acho que caiu de novo. Mas eu também fico muito feliz em vê-los aqui com a gente, tá? Sigamos aí, já estamos aqui finalizando o nosso primeiro bimestre. Professor, depois das provas, já vamos nos ver pessoalmente, dia 29? Dia A partir do dia 29. 29. Dia 29, a partir do dia 29, vamos. Glória a Deus. Não aguento mais isso aqui. Do online. Olha, as obrigações alternativas nós trabalhamos, não foi? Foi. Na nossa aula anterior, certo, Cássia? Confirma aí comigo. Certo. Então, nós vamos trabalhar hoje. Vamos finalizar com obrigações divisíveis e indivisíveis. Tá? Deixa eu só anotar aqui uma coisa. O que é 15? E dia 18, nós temos revisão. As aulas solidárias, elas estão dentro das divisíveis e indivisíveis? A gente vai ver Ou não? agora. Isso. Deixa eu só abrir o Código Civil aqui para vocês. Professor, eu vou sair e entrar de novo aí, porque não estou escutando o senhor, tá? Não, é que tá abaixo o áudio dele mesmo, Joaquim. Espera aí, Joaquim. Espera aí, rapidinho.
Peraí. Boa noite, professor. Boa noite. Melhorou, Joaquim? Melhorou bastante. Ah, então pronto. Ótimo. Graças a Deus. Problema resolvido. Boa noite, professor. Boa noite, Eliette. Tudo bom? Tudo bem. Vamos lá. Abrir o código civil de vocês. Vamos ver em que artigo nós vamos abrir. Bora lá, gente. Abram aí o código de vocês no artigo 257, por favor. Olha o José Cláudio aparecendo aqui, rapaz. Sim, cadê vocês? Vamos lá, vocês com a câmera ligada. Bora lá, Raquel, Elias, Cássia, Rosinete, Elton, Clarice. Vamos lá, gente. Conseguiram achar aí já? Cadê vocês que eu não estou vendo vocês? Só estou vendo a Luciene, o Joaquim e a Eliette. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, eu não vou abrir a minha câmera porque tem gente doente aqui no quarto, tá? Ah, tudo bem, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Tá, gente, vamos lá. Vou dar mais 5 minutinhos aqui para o pessoal poder entrar. Tô vendo que tem pouquíssima gente. 12 alunos de uma turma de 50. Tem gente que está com problema de internet, professor. A Luciane falou que estava muito instável lá na casa dela. Acho que por isso que ela ainda não entrou. Mas o El também tá com problema na internet dele. Bora lá, gente. O Código Civil aberto no artigo 257. Vamos lá dar início à nossa aula, tá?
Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar, tá, a questão das obrigações divisíveis e indivisíveis, tá? Só verificar aqui um negócio aqui. O capítulo 5 do Código Civil, ele aborda as obrigações, que trabalha justamente nesse título, das obrigações divisíveis e indivisíveis. Nós já vimos que aquilo que vincula o credor ao devedor será aquela prestação, tá? Seja ela uma prestação de dar, uma prestação de fazer ou uma prestação de não fazer, tá? No artigo 257, nós vamos perceber uma orientação muito necessária colocada pelo Código, no sentido de que eu vou ter em uma obrigação divisível, tá, a quantidade de obrigações sendo dividida pela quantidade de participantes, tá, de pessoas obrigadas, de credores ou devedores. E aí nós vamos ler o artigo 257. Lê para mim, Cássia, por favor. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores. Ou seja, o que a Cássia acabou de ler foi o seguinte: o código me coloca que, quando eu percebo em uma obrigação que essa obrigação ela tem mais de um credor ou mais de um devedor, e ela é uma obrigação divisível, e aí nós vamos ter que analisar justamente a questão dos bens divisíveis e indivisíveis, tá? Lembra que eu falei para vocês acerca disso? Nós demos isso no semestre passado. E aí, essa obrigação, ela se divide, tá? Se eu tenho uma prestação para 14 credores, esta obrigação ela vai se dividir em tantas obrigações iguais e distintas para cada credor ou cada devedor. Então, se eu, Saulo, sou devedor de uma obrigação ao qual ela é divisível entre 14 credores, eu tenho, então, ali 14 obrigações iguais e distintas para cada um. Tá bom? Até aqui tudo certo, né, gente? Tranquilão? Então, bora lá. Já o 258, ele me traz que a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Mais uma vez, eu relembro vocês e oriento vocês a verificarem as anotações de bens e negócios jurídicos quando vocês forem estudar obrigações divisíveis e obrigações indivisíveis, ler acerca de bens divisíveis e bens indivisíveis. Tá bom? Débora, tudo tranquilo? Boa Débora noite, Matos. professor. Sim, professor. Tudo bem. Boa noite, Luciane. Tudo bom? Então, gente. Sérgio, tu estás aí? Lê para mim o 259, por favor. Tem como? Minha voz hoje está horrível. Eu não sei se ele está aí. Professor, Oi. Oi, Luciene, diga.
professora, eu estou sendo forçada a sair, que eu não estou entendendo nada, não estou ouvindo. Depois eu assisto a sua aula na plataforma, tá bom? Tudo Uma bem, pena, tudo bem. minha Ela vai ficar internet lá está muito disponível, ruim, tá? tá? Eu não Tá, estou nem tudo lhe bem. ouvindo, pode dizer ok, tá bom? É isso. Lamentável. Obrigada, professor. De nada. Cássia, lê para mim. Tu faz uma gentileza, Cássia, tu vai me ajudar hoje na leitura do código, tá? Lê para mim o 259, por favor. E, Professor, é para ler esse desculpa, artigo aí, é? se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Tá, então vamos lá. 259, ele traz a seguinte redação. Se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Então, por exemplo, eu sou obrigado, tá, eu e o Joaquim estamos obrigados a prestar um cavalo para a caça. Olha o exemplo. Eu e Joaquim estamos obrigados a prestar um cavalo para a caça. Não é um cavalo para cada, tá? É um cavalo somente objeto da prestação que vai ser destinado à caça, tá? Eu tenho como pegar um cavalo, dividir no meio e dar a minha metade para caça? E o Joaquim, se ele Não. quiser, ele não paga? Eu não tenho como fazer isso, certo? Então, havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, ou seja, não tenho como pegar esse cavalo, essa obrigação de dar e particioná-la, objeto desta prestação particioná-la, cada um será obrigado pela dívida toda. Então, eu sou obrigado a pagar um cavalo inteiro para a caça. Ah, professor, mas o senhor era co-obrigado com o Joaquim. Eu paguei a dívida toda. Eu deveria ter pago a dívida toda? Não. A regra do Código Civil é que, como eu falei para vocês, as contas, as equações, elas têm que zerar, certo? Então, em tese, o Joaquim estaria saindo no lucro e eu no prejuízo. O que a gente faz? Eu peço para o Joaquim me indenizar aquilo que eu paguei a mais, com uma ação chamada ação de regresso, tá? Estão anotando tudo aí? Vamos seguindo. Olha ali o parágrafo único, acabei de falar para vocês. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Agora, ao invés de o Joaquim pagar para a Cássia aquela fração ideal do cavalo, ele vai pagar para mim, já que ele vai pagar para mim, já que eu fui aquele que pagou além do que eu estava obrigado, uma vez que a prestação ela era o quê, gente? Indivisível, tá? Qual é o nome da ação, professor, que você falou? Ação de regresso. Cássia, lê para mim o 260, por favor. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente, um dando este calção de ratificação dos outros credores. Tá. Quando a gente foi ver no 259, a gente trabalhou o seguinte, em havendo 2 ou mais o quê? Devedores, tá? Já o 260, ele trabalha
em havendo o quê? Pluralidade de credores, tá? E o que que ele coloca? Que poderá cada um desses credores exigir a dívida inteira, tá? Mas o devedor ou os devedores se desobrigarão, pagando, inciso primeiro, a todos de forma conjunta, tá? Ou pagando a um só, dando a este a caução de ratificação dos outros credores. Então, a parte que cabia aos outros credores, ele vai dar aquele único que pagou. Então, por exemplo, eu devo a Cássia, a Débora Matos, a Luciane Quaresma e o Joaquim, tá? Regra do 260, em havendo pluralidade de credores, poderá cada um desses exigir a dívida inteira. Mas o devedor ou os devedores se desobrigarão pagando. Ou eu pago a Cássia, a Débora, a Luciane e o Joaquim conjuntamente, ou eu pago a Cássia e dou à Cássia a ratificação dos outros credores. A parte que cabia aos outros três, eu dou para a Cássia. Eu dou tudo para a Cássia. E aí eu me desobrigo. Cássia é que vai fazer esse rateio, então, entre esses credores. Como estamos aí, gente? Tô vendo essas carinhas assim muito angustiadas. Assim, meu Deus, o que é isso? Mas vai dar certo. Vai dar bom. Peço até desculpas que eu tô com algum problema. Acho que é da minha alergia, alguma coisa nesse sentido. Quando eu falo, as minhas costas doem. Então, não é mais Covid, porque eu já peguei, né? Enfim, mas vamos lá. Vamos ao 261, então. Luciane, lê para mim o 261, por favor. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe cabia no total. Pronto. Lembra que eu conversei com vocês sobre a Cássia, que eu posso pagar a um, posso pagar só a Cássia, e dando a Cássia a caução de ratificação dos outros credores, certo? E aí, olha só, o 261, ele fala justamente o seguinte, a mesma coisa que eu tinha explicado para vocês. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, ou seja, eu devo 4 credores, mas eu só paguei para a Cássia a prestação por inteiro, tá? Cada um dos outros assistirá ao direito de exigir da Cássia em dinheiro a parte que lhe cabia no total, tá? Então, por exemplo, eu devia 100 mil reais para Cássia, Débora, Luciane e Joaquim, tá? São quantos credores? São 4 credores. Eu não digo quanto eu vou prestar para cada um, tá? E aí eu pago os 100 mil direto para a Cássia, só para a Cássia, tá? Se eu pago os 100 mil só para a Cássia, ela recebeu a prestação por inteiro. E a Débora, a Luciane e o Joaquim vai caber exigir da Cássia, que recebeu a prestação por inteiro, em dinheiro a parte que cabia no total. Então, a Cássia vai ter que dar 25 mil para a Débora, 25 mil para a Luciane e 25 mil para o Joaquim. Tá? Professor, Diga, e se Luciane. no caso, né, na hipótese dela não fazer essa distribuição, né, no caso, não nos der a parte que nos cabe nesse negócio, nessa obrigação. A Cássia ficar com o montante lá, ficar com os 100 mil, ela não repassar os 25 mil para os demais. É isso que fala o artigo 262? Vai disciplinar sobre essa situação? Não, esse daí é quanto aos credores. Vamos já ver no 262. Uhum. Tá?
Aí nessa hipótese, professor, o Nessa que hipótese, o acontece? que que Se extingue ou acontece? não? A Aham. Cássia, para mim, extingue, porque eu paguei integralmente para a Extingue. casa, Tá. tá? Agora, com relação ao direito que cabe vocês exigir da Cássia, isso já é uma relação obrigacional que foi instituída agora entre vocês e a Cássia. É a Cássia que agora é devedora de 25 mil para cada um, entendeu? Eu já estou Sim. adimplente, eu não devo mais nada. Só que com o meu adimplemento, somado ao fato da Cássia não querer devolver o dinheiro para vocês, isso gera uma obrigação. Só que agora, vocês três são credores e a Cássia é a E devedora, eu, a devedor. Tá. tá? Tá, obrigada, Sigamos. professor. Nada. Gente, perguntando, pode, tendo dúvida, pode perguntar, tá? O prof de vocês está mais ou menos hoje, a gente está assim na segunda marcha, na terceira marcha, mas a gente vai sim continuar a aula, tá bom? Se Deus quiser ajudar a gente, mas vamos lá. Esse é o 262, tá? Agora, se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota do credor remitente, tá? Se um dos credores perdoar a dívida, a obrigação não é perdoada para com os outros credores, tá? Mas vocês só poderão exigir, os credores só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Vamos ao exemplo. Eu devo 100 mil reais para a Cássia, para a Débora, e para a Luciane e para o Joaquim, tá? A Débora vai lá e diz, eu não quero, eu vou remitir essa dívida. A dívida ela não vai se extinguir com relação a Cássia, nem com a Luciane, nem com o Joaquim. Ela ainda vai permitir, ela ainda vai existir, tá? É a parte inicial do 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros. A Débora perdoou a parte dela, mas Cássia, Luciane e Joaquim ainda subsiste a obrigação para com vocês. Mas vocês só vão poder exigir descontada a cota do credor remitente. Então, ao invés de eu pagar 100 mil reais, descontada a cota da Débora que me perdoou 25 mil, vocês só poderão me exigir agora 75 mil, que é justamente a parte final do 262. Tá? Só ver quem está ok. E aí a gente tem o parágrafo único que ele fala o seguinte: o mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão, que são formas de adimplemento da obrigação. Tá? Então, por exemplo, a Débora, eu assinei um contrato com todos vocês quatro, devendo 100 mil reais para vocês quatro. E aí, só que a Débora, há muito tempo, já me devia 25. Aí eu falo, olha, Débora, já que tu me devia 25, eu estou te devendo 25, bora compensar aqui os valores, tá? Você sai da relação obrigacional e agora eu fico devendo só a Cássia, a Luciane e o Joaquim. Conseguiram entender? Aí vamos lá. Artigo 263, tá? Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos, tá? Lembra que a gente conversou a respeito da conversão de uma obrigação em perdas e danos? Quando eu não poderia cumprir aquela obrigação,
e aí ela era convertida, aí a gente fazia uma análise com culpa ou sem culpa do devedor, com culpa e pagava o equivalente mais perdas e danos. Lembram disso? Então, gente, quando essa obrigação ela era divisível, mantém a regra de lá, normal. Agora, quando essa obrigação ela é indivisível e ela se resolve em perdas e danos, quem que vai pagar se é uma obrigação indivisível? E aí a gente vai ver o seguinte, que essa obrigação, quando ela é indivisível, quando ela se converte em uma obrigação de perdas e danos, de restituir e resolver em perdas e danos, essa obrigação passa a ser, então, o quê? Divisível. Vou repetir. Eu tenho uma obrigação que ela era indivisível, tá? E eu não vou poder dar cumprimento nessa obrigação. A gente já viu lá atrás, converte equivalente mais perdas e danos com culpa do devedor, tá? Quando ela sai de uma obrigação indivisível para uma obrigação de resolução em perdas e danos, essa obrigação de resolução em perdas e danos, ela passa a ser, então, divisível. Tá? Ou seja, eu saí de uma obrigação que era indivisível, como eu não pude cumprir, ela passou a ser uma obrigação de perdas e danos. Certo? E agora, essa obrigação de perdas e danos, sim, ela é o quê? Divisível. Tá? E o parágrafo 1º do 263, ele elenca para a gente que, se para efeito do disposto neste artigo houver culpa de todos os devedores, responderão todos o quê? Por partes iguais. Tá? E o parágrafo 2º vem dando a outra hipótese, que se for só de um a culpa da obrigação não poder ter sido adimplida, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Agora vamos lá. Cássia, Débora, Luciane e Joaquim. Vocês me deviam um carro. Um carro. Vamos botar um carro. Vocês me deviam um carro. E aí, vocês me deviam o carro, um carro muito específico. A obrigação era pegar o meu carro, que estava em Marabá, e trazer para Belém. Tá? Só que, no meio do caminho, vamos lá, quem era obrigado a trazer o carro? Os 4 eram obrigados. Cássia, Débora, Luciane e Joaquim. No meio do caminho, a Luciane deixa, ou a Luciane, por um descuido dela, ou um ato imperito, ela deixa o meu carro cair no barranco. Ela está trazendo lá o carro no guindaste, no reboque, e deixa o carro cair no barranco. Vamos lá. A obrigação era indivisível, né? Porque eu queria o meu carro. A Cássia, a Débora, a Luciane e o Joaquim não podiam trazer metades do meu carro. Certo? Então, todos tinham que trazer o meu carro juntos, ou cada um trazia o meu carro por inteiro. Só que agora, o meu carro foi destruído. Certo? Ocorreu a perca do objeto. Se ocorreu a perca do objeto, e havendo culpa só da Luciane, Cássia, Débora e Joaquim não vão ter que pagar para mim perdas e danos. Vai ser só aquela que causou o dano, que teve a culpa, que é o parágrafo 2º. Agora, se na hora que vocês estão trazendo o meu carro, Cássia, Débora, Luciane e Joaquim, todos esses devedores promovem a perda da coisa, é o parágrafo 1º. Se para efeito do dispositivo neste artigo houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes o quê? Iguais.
Fechou, gente? Eu vou dar só uns 5 minutinhos de intervalo para a gente tomar uma água, que é quando eu vou pegar aqui um remédio. Eu já venho, tá? 5 minutinhos. Vamos lá, meus queridos, voltamos.
Bom, nós vamos... Cadê o pessoal? Cadê todo mundo? Luiz, cadê Eliette, Joaquim, Cássia, Débora? Estou aqui, professor. Vamos lá. Gente, eu vou fazer assim com vocês, tá? Eu não estou me sentindo muito bem e agora assim a visão ficou meio turva, por isso que eu pedi para sair, ver se eu me levantava sem fazer alguma coisa. Vamos fazer o seguinte. A gente vai continuar no conteúdo, tá? Até mais ou menos umas 10 horas, pode ser? A gente pode terminar um pouquinho mais cedo hoje? Excepcionalmente hoje, porque todos os dias a gente sempre termina, às vezes, mais tarde um pouco. Pode sim, professor. Pode, professor. Até eu estou com dor na vista também, eu já estou aqui nas últimas. Tá, então vamos Sim, fazer Vai o dar seguinte. tempo, professor, da gente ver as solidárias, porque eu estava vendo que é um pouco longo, né? Não, mas aí não se preocupem, que se a gente não vê, Cássia, toda a matéria de solidárias, a gente ainda tem opção 1. Ainda temos uma aula dentro, tá? Eu sempre faço meu cronograma para a gente ter um tempo para essas situações supervenientes. E opção 2, eu não cobro na prova obrigações solidárias, entendeu? Então, assim, a matéria que eu não dei direito, ou minimamente, eu não tenho como cobrar na prova, né? Mas, assim, vamos seguir, tá? Vamos seguir. Vamos ver onde a gente vai. Tá. A regra geral, gente, do código, quando aborda obrigações, tá? E sejam elas as obrigações solidárias, com solidariedade ativa ou solidariedade passiva, ele estabelece dispositivos gerais, ele estabelece regras gerais que vão se aplicar tanto à solidariedade ativa quanto à solidariedade passiva, tá? Que começam, na verdade, são 3 artigos de regra geral, tá? E são artigos muito, 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 muito importantes, tá? São pilares das obrigações solidárias que vão levar vocês, vão acompanhar vocês pro resto da vida. Vamos lá. Artigo 264, ele vai conceituar o que é solidariedade, tá? E ele coloca o seguinte: a solidariedade, existe a solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Tá? Vamos repetir. A solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito para os credores ou obrigado para os devedores, a dívida toda. Tá? Exemplo lá dos 100 mil reais. Tá? Eu devo 100 mil para a Luciane, 100 mil para a Cássia, 100 mil para a Débora e 100 mil para o Joaquim. Tá? Essa é uma obrigação solidária. Essa obrigação eu não tenho que dar 400 mil para cada um. É uma obrigação, tá? Com a qual há 4 credores. E, havendo esses 4 credores, cada um tem o direito da dívida toda. A Luciane tem direito à dívida toda, a Cássia tem direito à dívida toda, a Débora
Matos tem direito à dívida toda e o Joaquim tem direito à dívida toda. A Débora pode dizer para mim o seguinte: olha, Saulo, tu deve 100 mil reais para a Luciane, para a Cássia, para mim e para o Joaquim. Só que tu vais pagar esses 100 mil reais direto para mim. E é uma obrigação solidária. E isso pode acontecer. Tá? Até aqui tudo ok, gente? Perfeito, né? Vamos lá. Outro artigo que é muito importante, eu gostaria de deixar bem destacado para vocês, é a respeito de uma regra que é basilar no direito das obrigações. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Grifem isso, anotem, ponham numa cartolina no teto de vocês, façam qualquer coisa, mas não esqueçam deste artigo 265. A solidariedade não se presume, nunca, nunca, resulta da lei ou da vontade das partes. Tá? Ou a lei diz que tais devedores são solidários, ou tais credores são solidários, ou se a lei não disser, da vontade da parte. Da vontade da parte quando, gente? Quando da constituição do título que vai gerar a obrigação. Perfeito? Ok. Artigo 266. Tá? A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores ou codevedores, e condicional ou a prazo, ou pagável em lugar diferente para outro. Tá? O que esse artigo quer dizer? Que nós vamos ver mais lá na frente, tá? O lugar do pagamento, o tempo do pagamento. Essa obrigação ela pode ser para um com um tempo diferente, com uma forma diferente, e para outro também. Mas isso não tira a solidariedade da obrigação. Tá? Tô achando que vocês estão caladinhos. Vocês não estão entendendo nada, não é? Está anotando, professor. Estamos sim, professor. Estamos anotando também, né? Não, que eu estou perguntando se vocês não estão entendendo, porque às vezes quando a gente vê a turma muito calada, é porque a turma não entendeu. Vamos lá. Professor, eu entendo mais através de exemplos. Uhum. Pois é, ele Que tem foi, dado Sérgio? bastante Desculpa. exemplo. Sérgio, tu falou alguma coisa, eu não ouvi, desculpa. O que a Luciane falou, professor, é um pouco complexo, né? O conteúdo aí tem que dar uns exemplos, tentar clarear a mente da pessoa um pouco, né? Uhum. Mas ainda bem que eu tô pegando assim exemplos aqui com relação a isso, né? Como a Eliette viu aí, para a gente poder entender como que cada instituto se aplica na prática, né? Que eu acho importante isso, tá? Gente, vamos fazer o seguinte. Eu realmente não estou me sentindo bem. A parte das disposições gerais, ok. Só que eu quero que vocês estudem solidariedade, daquela mesma modalidade que eu passei para vocês, lembra da gente estudar, ler o código antes, ler a doutrina antes, e na próxima aula, que seria em tese a nossa revisão, nós vamos fechar a nossa matéria da solidariedade ativa e passiva, vamos comentar a respeito disso, tá? Com o trabalhinho de vocês aí. Então, a atividade
é a leitura dos artigos 267, 267 a 274, que fala sobre solidariedade ativa, e do 275 ao 285, que fala sobre solidariedade passiva. Tá? Não é só a leitura do código, é aquela leitura que vocês já sabem, como eu gosto, que é a leitura do código e da doutrina. Tá? E aí vocês escolham Maria Helena, Carlos Roberto, Silvio Venosa, artigo na internet. Tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então é isso. Vocês anotaram direitinho aí os artigos? Sim, professor. Sim, 267 a 274, né? Isso. 275 ao 285. A 285. Isso. O primeiro grupo para o primeiro grupo de artigos para a solidariedade Ativa. né? Ativa, e o segundo grupo para a solidariedade passiva. A leitura não somente dos artigos, mas também, inclusive, da doutrina. Tá? E aí façam só um paper mesmo. Eu acho interessante vocês, por exemplo, fazerem assim, uma lauda para a solidariedade ativa e uma lauda para a solidariedade passiva. Por quê? Vai ter na hora, digamos que eu vou e chamo a Daiane para falar sobre solidariedade passiva. Então, ela já tem ali bonitinho, esquematizado, separado, o que ela leu sobre solidariedade passiva. Tá bom? Então, é isso, gente. Excepcionalmente, hoje estamos terminando mais cedo. Tá? Todos esses nossos dias nós viemos com trabalhos bem intensos. Mas, de fato, eu não estou me sentindo bem. E até mesmo em respeito a vocês, para não passar de forma não completamente satisfatória a disciplina, né, ou a matéria, a gente vai fazer isso, tá? Eu vou antecipar o término da aula para agora. E já deixando a atividade, na aula que vem nós vamos pegar esse final de aula, a matéria desse final de aula, nós vamos iniciar na aula que vem. Por favor, cheguem cedo, tá? E cheguem no horário. Eu entro, às vezes, no horário, um pouquinho, 2 minutos, 3 minutos depois. Mas para a gente não ficar 15 minutos esperando todo mundo entrar. Então, aí a gente passa para a revisão. Tá bom? Professor, a pesquisa não é para lhe mandar, Tá é só bom. mesmo para fazer, né? Aquele mesmo Não, sistema. não. É só para Só você, só pra para ficar gente- com você. Isso. Tá Certo. bom. Tá bom, Só fique professor. com você, já deixe separado. Na aula que vem a gente vai trabalhar essas disciplinas. Eu acho interessante só um critério de organização para serem feitas em laudas diferentes, em folhas diferentes. Tá bom? Tá bom, professor. Então, ótimo, gente. Fiquem todos com Deus. Tá? Obrigado senhor aqui aos também. votos de melhora. Tá bom? Fiquem todos Melhores, bem. professor. Melhores, professor. Obrigado, gente. Tá. Boa noite. Boa noite. Obrigado. professor. Boa noite. Boa noite.